Oi pessoal, bem-vindos ao nosso programa voltado sempre a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. E hoje começando com uma reflexão para vocês. O mestre na arte da vida faz pouca distinção entre seu trabalho e seu lazer, entre sua mente e seu corpo, entre a sua educação e sua recreação, entre o seu amor e sua religião. Ele simplesmente persegue sua visão de excelência em tudo que faz, deixando para os outros a decisão de saber se está trabalhando ou se divertindo. Ele acha que está sempre fazendo as duas coisas simultaneamente. Portanto, dê tudo de si em tudo que você faz na sua vida. Se doe por inteiro, com amor e otimismo, e assim as coisas se tornarão mais prazerosas. Bom, e hoje nosso programa está muito bom, com muitas matérias interessantes que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fique com a gente, que é já já! Bom, e hoje eu tô aqui com a doutora Anne Krumfli, ela é psicóloga, ela é especialista em ansiedade. Mas hoje a gente vai falar um assunto que muita gente quer saber, muito difícil de tratar, né, da gente esclarecer, que é solidão. Tudo bom? Olá, Paula, tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Eu tô aqui, né, vim até ela, né, pra gente esclarecer mais um pouquinho, conhecer sobre o trabalho. Eu queria especificamente que você me falasse como é o método que você trabalha, né? Na psicologia, muita gente entende essa área, né? Mas muita gente até tem receio de procurar, né? Não sabe como procurar, quando procurar. Então, me fala qual a sua técnica, como você usa com os pacientes que chegam. Tá. Eu sou psicóloga, né, especializada em cognição, né, e comportamento. Então, a minha abordagem é cognitivo-comportamental. Então, é um viés que utiliza a cognição, que a gente entende como pensamento e as funções superiores, associado também, né, ao comportamento. E isso, junto a essas duas instâncias, elas instigam muito o emocional, né? Então, eu trabalho dependendo da psicopatologia, dependendo da necessidade, que isso é muito individual, ou a gente começa pelos pensamentos, pelas crenças, para trabalhar uma maneira mais funcional da pessoa se auto-observar, né, e traduzir isso numa qualidade de vida melhor, ou a gente vai para um comportamento, quando a pessoa está muito depressiva e ela não está conseguindo elaborar muito bem, né, os pensamentos, a cognição, a gente trabalha a ativação comportamental e a questão emocional, né, regulação emocional, como conseguir se controlar, entender seus sentimentos, a interação entre essas três instâncias, é isso que a gente trabalha aqui. E eu falo que psicologia, assim, todo mundo precisa fazer, saúde mental, eu falo muito no programa, né? E até por isso que eu tô ressaltando aqui, que a gente sempre deve procurar fazer, né? A gente fala muito de terapia, e muita gente tem receio, né? E é bom fazer sempre, né? Você se desenvolve a sua mente, você se entende para se conhecer e conhecer os outros, né? É muito importante fazer essa consulta, né, psicóloga? Sim, o que acontece muito ainda, Paula, é que há um preconceito com a saúde mental. Então as pessoas falam, eu não sou louca, para que eu vou fazer psicoterapia? Isso ainda é muito recorrente. Mas a psicoterapia, ela está hoje para ajudar você a se autoconhecer, né? Então, Anne, o que é o autoconhecimento? Por exemplo, você está passando por uma dificuldade no relacionamento, você está passando uma dificuldade com familiares, você não sabe a profissão, ou você está com dificuldade dentro da sua profissão, ou você tem uma postura extremamente autocrítica. Qualquer questão que dificulte um pouco, né, a sua vida, lidar com pessoas, ter uma vida funcional, uma qualidade, né, que poderia ser melhor e não é, a psicoterapia ajuda muito nisso. Né? Então é fundamental que você se permita se autoconhecer e desenvolver, se instrumentalizar com ferramentas para tornar o seu dia a dia mais funcional e sua vida mais qualitativa. E eu falo muito que vem desde a infância, né? Tem todo o impacto, né? Tanto na sua casa quanto amigos, sociedade, enfim. Desde pequena, a primeira infância é o que impacta, né, nossa mente e tudo. E inclusive eu acredito muito, e eu sei que as doenças também, muitas se desenvolvem, né, por
problemas psicológicos, enfim, que a gente não trata, né? Todo mundo tem um problema, não tem como. E é muito importante a gente se tratar, como você está falando, porque a gente vai se desenvolvendo, adolescente, adulto, com menos traumas e, consequentemente, menos doenças físicas também, não é isso? Sim. Dentro da primeira infância, que a gente chama, que é até os 7 anos, a gente aprende muito com a família, né? Eu falo assim, os primeiros afetos. Então, é onde você vai entender e construir uma personalidade, uma identidade. Então, é muito importante você não passar por negligência, você ser respeitado no seu direito, você ser instruído, ensinado, porque muitas vezes chega no meu consultório pré-adolescentes, 11 anos, 12 anos, que não sabem nem o que estão sentindo. Às vezes vêm muito enraivecidos e estão tristes e não sabem, né? Porque nunca foi verbalizado, nunca foi ensinado. Não sabe como expressar. Não sabe como expressar. Então, a psicoterapia ajuda muito nisso, a você se autotraduzir também. E já para uma pessoa mais adulta, que está passando, por exemplo, uma dificuldade num relacionamento, há muitas coisas que são assimiladas da infância ou até na questão social que ela nem percebe, né? Então, a psicoterapia vai muito atrás dessa essência. Mas isso é seu, é do seu pai, é da sua mãe, né? Das instituições, escola, um professor, como que isso chegou até você? E às vezes a pessoa não sabe nem responder, porque nunca parou para pensar sobre. Né? Todas as atitudes, né? Exato. Eu sempre falo isso. E aliás, eu sou uma defensora das pessoas erram, né? Porque foi ela, é culpa do pai, do outro, não é culpa, né? Vai culpando todo mundo e todo mundo não sabe a infância, não sabe como foi criado, não sabe de onde veio, quais são os traumas. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Entender, eu acho que eu falo muito sobre psicologia, que eu amo, sobre entender o outro, né? Então é isso, a pessoa às vezes tem traumas e no relacionamento, até já falam às vezes dedo podre, não, é porque foi num ciclo, de repente, que veio da família, tudo um ciclo, né? Com certeza. Por exemplo, você está falando, né, de uma questão de dedo podre. A gente precisa entender os padrões relacionais para entender por que a pessoa se interessa por um tipo comportamental de pessoa, né? Então, vamos supor, na infância, se ela passou por uma ruptura, uma coisa simples, os pais se divorciam e de repente ela não mais vê o pai, vamos supor, no caso de uma menina, ela vai se relacionar com um rapaz futuramente, ou uma mulher, não importa, ela vai se relacionar com alguém, ela vai ficar defensiva, vai ter essa emoção retraída, né? Então, geralmente, ela vai se relacionar com o quê? Com quem? Com pessoas que não estão abertas para se relacionar. E aí que vem a questão do dedo podre, né? Eu fui me relacionar, a pessoa me traiu, a pessoa não fala sobre sentimento, a pessoa não gosta de ter conversa sobre, né, o relacionamento como um todo. Então, é óbvio, isso veio lá de trás. Então, por isso a psicoterapia te trazer esse autoconhecimento, que aí é aquela coisa, né, bem coloquial, cai a ficha, fala, nossa, agora entendi, agora fez sentido, e a partir daí você pode fazer diferente, que é onde tem a consciência. A consciência te permite fazer diferente dali para frente. E a gente falando de relacionamento, tem gente que também tem medo, e a gente já linka com o que a gente estava aqui propondo falar, que é solidão, né? Muita gente às vezes se fecha também, não se entende. Eu queria que você falasse um pouco disso, que tem crescido bastante, né, nos últimos tempos. Nos últimos tempos, a gente viu aí, vindo da pandemia, muita gente teve que ficar sozinha, teve muita coisa de estresse, depressão, enfim, aumentou muita coisa. E a solidão é algo muito específico que vem sendo preocupante também, né, pra gente. Eu entendo, Paula, que a solidão, ela está sendo muito recorrente atualmente, porque existe a questão do quê? Do meio social e da comparação com o meio social. Né? Então, independente, claro, a pandemia, ela te forçou a se isolar. Então, talvez para você voltar
a ter, né, uma convivência, isso seja mais difícil, justamente porque ele pode ter passado por um trauma, um isolamento forçado. Agora, quando a gente fala de uma maneira natural, em que a pessoa vai se isolando, tem muita questão do social, que como você é, eu gostaria de ser. Se eu não sou como você é, não consigo atingir esse patamar, então tem alguma coisa de errado comigo. A sociedade, ela impõe muito isso. E com a tecnologia dos anos 90 para cá, mais ou menos, né, vem muito de maneira recorrente as redes sociais. Então, essa nova geração que eu digo, vamos supor, até os 35, assim, que veio já nascendo com a internet, tem muita essa questão do padrão estar associado às redes sociais. A nova geração com TikTok, mas isso já vem um pouquinho mais de trás, Orkut, Facebook, hoje TikTok, né? Então, o que traz isso? Você antes se comparava com pessoas no seu dia a dia. Então, eu vou para a escola, meus amiguinhos, vou trabalhar o universo do meu trabalho, as pessoas do bairro. Era uma coisa que era muito mais fácil de ter algo equilibrado. Hoje, quando você tem acesso à internet, você tem acesso ao mundo inteiro. Então, você vai ter acesso não àquela pessoa que está se desenvolvendo, mas àquela pessoa que está no seu ápice. Então, você vai ter acesso aos prêmios Nobel, você vai ter acesso à modelo mais bem paga e mais linda do mundo. Cheio de estética. Exato, né? E para a nova geração que acompanha muito isso, ela já vê o resultado, ela não vê todo o processo que a pessoa passou até chegar ali. E mesmo ela sabendo disso, ela acaba se comparando justamente com isso. E hoje o algoritmo muito inteligente, ele vai te estimular a isso, ele vai te mostrar exatamente esse universo. E aí o que acontece? Você acaba trocando o sentido, que a realidade do que é mostrado nas redes sociais corresponde a 0,1% da população, mas como o algoritmo está te expondo a isso o tempo inteiro, a sua percepção é que é 99,9%. Então, os jovens, eles vêm com isso já sendo assimilado. E aí ele tem que ser aquilo, se eu não for aquilo eu não presto, se eu não for aquilo eu sou um fracasso, se eu não for aquilo eu não vou ser aceito socialmente. E aí vem o que? A inibição emocional, vem o retraimento, né? Porque já que eu não alcanço aquilo, que para mim não me é possibilitado, porque eu sou diferente daquilo, e é aquilo que é valorizado socialmente, então tem algo de errado comigo, então vai se retraindo. E aí vem uma coisa que é muito preocupante nos dias de hoje, que se eu não pertenço ao mundo real, porque eu não consigo atingir aquilo, eu vou construir um mundo paralelo, os multiversos. Então hoje tem essa questão dos adolescentes e jovens adultos praticamente não saírem de casa por isso. Se na vida real eu tenho frustração, eu lido com altos e baixos, aqui no meu mundo particular, que é criado por mim, eu não passo por nada disso, né? Só que nós somos seres sociais e esse isolamento vai te travando emocionalmente. E você fica cada vez mais no seu casulo e perde as coisas boas da sociedade, né? Que a gente tem. Por exemplo, você falou de rede social, a gente no fundo, todo mundo acaba sabendo que aquilo ali não é real, né? Cada vez mais a gente sabe que as pessoas ali só querem mostrar a parte mais bonita, até com filtro, né? Quando tá feliz e todo mundo tá maior parte do tempo, às vezes, não tá tão bem, né? O dia inteiro ela mostra só a parte feliz. Mas mesmo assim é isso, a gente olha e fala, gente, o nosso cérebro processa que aquilo tá maravilhoso. E é isso que eu pensava também, os jovens, cada vez mais, eu cheguei a pensar, crianças também, que têm esse acesso, né? Realmente eu pensava, eles devem se cobrar mais, porque antes a gente brincava mais na rua, né? Assim, agora eles olham, nossa, eu tenho que dançar direitinho, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ser influencer infantil, né? Eu acho que tá muito assim, e aí realmente acaba resultando em coisas mais difíceis. Por isso que eu acredito que cresça mais também depressão, ansiedade, né? Tudo isso. Sim.
Hoje houve, né, um aumento enorme de questões ansiogênicas em crianças de 7 anos, 8 anos, 9 anos, justamente por isso, porque a informação, a comunicação, ela demorava muito mais para chegar, né? Então, antes da internet era escrita, era a carta, era o telefone, aí você ligava para casa de alguém, atendia o pai, atendia a mãe, aí tinha que chamar terceiro para você falar. Isso não faz muito tempo, né? Agora tudo é muito instantâneo, né? Então sai uma notícia ali, você já fica sabendo automaticamente. Existe o Instagram, aí você tem que estar o tempo inteiro também online. Caso contrário, a pessoa ela perde muito aquela sensação de estou perdendo o que está acontecendo, né? Fiquei para trás. Isso é muito recorrente. E a exposição o tempo inteiro, né? Daquilo que é melhor, daquilo que tem de mais impactante, de mais perfeito do mundo, tá ali o tempo inteiro chegando até você. Então, é muito difícil. Impacta na autoestima, né? Claro, justamente porque o cérebro de uma criança, um adolescente, um jovem, não está formado ainda. Então, ele não tem a cognição de um adulto. O cérebro, ele se forma plenamente aos 25 anos. Então, até esse processo ser finalizado e ser adequado e construído, você acaba tendo os hormônios, tendo aquela coisa, né, da impulsividade, da crença no que você enxerga, no que você vê. A questão prática, ela é muito pontual. Prática em que sentido? Eu vejo, então é verdade. Né? Não tem aquela abstração do adulto. Então, eles se exigem mais, eles querem pertencer, veem que não conseguem pertencer e acabam se retraindo enormemente. E aí vem a questão da ansiedade, né? E, por exemplo, os pais, né? A gente está falando de adolescentes também, enfim, né? Nessa época de internet. Como que eles devem observar, porque também é papel deles, né? Que muitos pais falam, nossa, meu filho tá lá, deixa ele no quarto, fica trancado. Já viu vários, né? E ele vai ficando, mas os pais têm que estar atentos, né? E levarem o quanto antes para fazer alguma terapia. O que você fala, assim, para os pais de orientação a olhar os sinais e também a sair um pouco da internet, enfim? É muito importante os pais, primeiro de tudo, prestar atenção, porque muitas vezes nessa correria, pai trabalhando, mãe trabalhando, o filho não está dando trabalho porque não está na rua, não está fazendo nada de errado. Tá lá. Mas exatamente, está lá se isolando, está lá, né, se limitando do contato social, e isso traz uma questão da regulação emocional de uma maneira muito importante. Então presta atenção e comece a desenvolver momentos importantes de afeto com essa criança, para a criança também se sentir pertencente, se sentir amada, mesmo que ela não tenha, né, não faça parte daquele universo de perfeição que é completamente utópico, que a gente sabe, você muito bem pontuou, que é criado, né? Que é fake, que é falso. Se a criança sente que ela pertence a um ambiente, que ela é amada, que ela é aceita do jeito que ela é, ajuda muito. Né? Então, se eu puder dar alguma dica, seria essa: presta atenção no seu filho ou filha e promova momentos qualitativos de afeto. E, por exemplo, a ansiedade, né? Como identificar também sinais de que está começando a ficar ansioso, tá diferente? Claro que tem uma ansiedade normal de qualquer um, mas a ansiedade que a gente diz patológica, né? E até também depressão, porque tem muitas vezes depressão com ansiedade. Como identificar na criança, né? No adolescente, que às vezes é até mais forte, porque ela não sabe, né, como lidar. A questão é sempre observar o comportamento, né, da criança ou do adolescente. Então, por exemplo, ele está muito agitado, está com questões de muita sonolência ou ao contrário, está com insônia, está comendo muito, não está comendo direito. Então, entender um pouquinho o padrão daquela criança ou daquele adolescente e ver se tem alguma coisa que está muito desconexa com aquilo. Se está saindo de menos e saía muito, ou se não saía e começou a sair demais, né? Então, a questão da solidão, essa retração de ficar isolado demais. Poxa, olha, tinha amigos na escola e de repente não tem mais, né? Não está sendo procurado, não está desenvolvendo mais essa comunicação, essa relação com o externo, está muito isolado, ou ao contrário,
não está conseguindo lidar consigo, né? Então, eu não consigo olhar para mim, eu não consigo me aceitar, eu não lido bem com as emoções que eu tenho, então não quero nem sentir, nem pensar, então eu vou externalizar, vou sair, vou ficar o tempo inteiro distraído desse meu universo interno. Então, isso também é muito importante que os pais percebam, né? Mas é difícil, né, identificar na criança, como você falou, que elas ficam mais retraídas mesmo, né? Até na escola, eu falo muito que deveria ter psicologia nas escolas e desde pequeno. Para mim, teria matéria, assim, fundamental, que é o que eu acho mais importante de tudo. Para as crianças aprenderem mesmo, porque às vezes elas falam, como matéria mesmo, porque às vezes elas falam para os colegas, professor, mas em casa elas não falam também. E na escola desenvolver a mente, né? A criança entender o mundo, eu acho muito importante isso. Seria maravilhoso que tivesse nas escolas também, mas já que não é uma coisa habitual, eu acho importante ter uma colaboração também dos professores, de ficarem atentos, de perceberem se aquela criança está se isolando, né? Se aquela criança ela está se machucando, porque como ela não sabe verbalizar muito bem, estou sentindo isso por causa daquilo. Às vezes ela se machuca para chamar atenção, às vezes ela faz xixi para chamar atenção, né? Então tem toda essa questão do chamar a atenção. Eu não estou bem, não sei o que está acontecendo comigo, eu tenho que colocar isso para fora de alguma maneira. Então, os professores são fundamentais que tenham, né, ou que tragam esse olhar. E dentro de casa, essa questão, né, do comportamento, os pais observarem como a criança era, como ela tá, se ela tá se isolando, se ela não tá, se ela tá agressiva, né? Qualquer coisa que desvie de um comportamento padrão da criança, eu falo padrão e não normal, porque às vezes uma criança ela já é um pouco mais tímida, outra já é um pouco mais extrovertida. Tem coisas, até o limite do normal. Exato. De algo normal, né? Por isso que eu falei de ansiedade. Exato. Tá? Então, observar e ver dentro daquele padrão da criança comportamental se está desviando ou não. E buscar ajuda, né? Porque eu entendo que muitos pais, eles têm muito receio. Não, eu dou conta, eu consigo, né? E às vezes não. Às vezes é uma questão de ter um profissional por trás, auxiliando, desenvolvendo uma linguagem e uma comunicação mais assertiva com a criança, justamente para ela estar passando por essa questão psicológica um pouco mais difícil, né? E tá atento também ao que ele vê, porque a gente tá falando de internet, também tem coisas ruins, né? Sem Isso dúvida. É muito importante, né? Os pais estarem sempre atentos, né? Que isso também desenvolve coisas até perigosas. Você não se abster da sua responsabilidade, né? Você como pai, como mãe, como responsável, o próprio nome já diz, você é responsável. Então aquela criança, ela está em formação, ela não está formada. Então a sua responsabilidade de conduzir essa criança dentro do desenvolvimento, dentro da formação, de instruir o que é saudável, o que não é, de fazê-la sentir-se aceita, independente de como ela for, né? E isso vai fortalecendo a criança, a autoestima, para ela conseguir trabalhar com as frustrações, para ela conseguir entender que existe um mundo utópico, idealizado, versus um mundo real, que ela vai passar, né, por frustrações, que ela vai ter que aprender a se colocar, lidar com diversas questões emocionais e, né, cognitivas, entre outras. A gente está falando muito das crianças, né, dos adolescentes, mas a gente, voltando na solidão, existem muitos adultos também que já não tiveram isso e acumulam a vida inteira, né? Adultos com problemas, né? Que ainda não descobriram o que tem, ou também ninguém viu os sinais, né? Até que estão sozinhos. A gente está muito na Baixada Santista, tem muito idoso também, né? Então, assim, os idosos também têm muita solidão, né? Muita tristeza, muita depressão, ansiedade nessas épocas da vida, né? Como lidar também, né? Tem também, né? Tem em todas as faixas etárias. O que eu acho muito importante é a pessoa buscar uma rede de apoio, da maneira que for. Então, por exemplo, um idoso que de repente a família acaba não estendendo a mão,
procurar ter alguma fonte, né, de afeto ou comunidades, aí sim eu acho fundamental as redes sociais. Então, eu gosto de jogar carta, eu gosto de ler, eu gosto de tricotar, eu gosto de conversar, não importa. Buscar informação, né, para que essa troca seja possível também. A pessoa entender que ela está viva, ela está ativa, que ela tem muito a oferecer como afeto mesmo, né? Porque o que o mundo mais precisa atualmente é do respeito, é da compaixão, é do afeto, é do toque, é do olhar, é da paciência, é que o outro me enxergue, que eu enxergue o outro e saia da minha individualidade e do meu individualismo. Então, é pensar um pouquinho sobre isso, sobre essa reconexão. Com certeza. Conversa maravilhosa, esclarecendo muitas coisas, né? E que eu amo, por isso que eu gosto de ficar conversando. Obrigada pela participação aqui maravilhosa no nosso programa. Procurem ajuda e procurem também essa excelente profissional. Passe seu contato para quem quiser ter mais informação, te procurar também. Muito obrigada pelo espaço, Paula. Foi um prazer, adorei o nosso papo. O meu contato é psi.ane, com 2 N's, .crunfli, CRUNFLI. Muito obrigada. Obrigada, vamos voltar mais vezes, né? Que com esse assunto é maravilhoso. Com certeza. Obrigada, é isso, gente. Cuidar da saúde mental é fundamental, principalmente cuidar do outro e de você mesmo, né? É um grande ato de amor. Bom, e agora eu quero dar uma dica para vocês de restaurante, a Churrascaria Tertúlia. Tem anos e anos de tradição, que é um lugar que aquece meu coração, que eu já conheço. Então eu gosto de recomendar para vocês, que foi maravilhoso, uma experiência incrível. E eu acho que é assim, restaurante tem que ter essa experiência, desde a entrada, os pratos, variedades, rodízio impecável. E claro, as carnes, né? Cortes de carnes maravilhosos. Eu vou mostrar como foi minha experiência para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não conhece ainda, vai conhecer. Mas eu tenho certeza que muita gente já conhece, que é uma churrascaria de muita tradição em Santos. Vamos ver. Vocês estão vendo essa experiência deliciosa em todos os sentidos. Logo na entrada a gente já vê o restaurante bem amplo, né? Com a recepção dos garçons. Todo mundo é muito bem acolhido no restaurante, nessa churrascaria maravilhosa. Que você já vê várias entradas, frios, para acompanhar o prato principal, que é, claro, a carne, né? A churrascaria com variedade de carnes. Todos os cortes que a gente ama, e os garçons são muito dinâmicos, estão sempre na mesa, querendo saber como vocês estão. E então é realmente um ambiente muito agradável, muito aconchegante para você ir com a sua família, com seus amigos. Como vocês estão vendo, vários tipos de carnes, né? Vários cortes nobres da carne, passando várias vezes em todas as mesas, e vocês não têm ideia do sabor. É maravilhoso. Com certeza eu recomendo uma das churrascarias mais diferenciadas, principalmente também da Baixada Santista. Aqui em Santos é tradição a churrascaria Tertúlia, que tem muita variedade de comida e é muito bom. E junto com os frios, né, que estão à disposição para quando você quiser pegar, voltar, repetir as carnes que são servidas no rodízio, tem também os acompanhamentos, os pratos quentes, muitas variedades também, que eles vão servindo no rodízio. Batata frita, polenta frita, banana milanesa, uma delícia, anéis de cebola, arroz carreteiro, queijo derretido, muita coisa boa para acompanhar também, pastelzinhos de carne, uma delícia. É só você pedir, eles trazem também na mesa para vocês a carne que você solicitar, que você tiver com vontade de comer novamente, e é uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E claro que eu não poderia deixar de experimentar os drinks da casa. Se você for comer, pede também drink, que eu não saberia escolher. É um mais gostoso que o outro, sabores diferenciados. O serviço também dos drinks é diferenciado, licor ao final. Vocês vão adorar.
não pode faltar. E claro, para fechar com chave de ouro essa experiência, tem que pedir uma sobremesa, que eu particularmente amo sobremesa. Eu queria pedir todas e eu provei algumas, recomendo, uma mais gostosa que a outra, doces diferenciados que eu tenho certeza que vocês gostam, os melhores. Tem um cardápio riquíssimo de sobremesas, vocês não podem deixar de pedir, que é uma delícia, é uma das partes mais gostosas da experiência mesmo, da churrascaria Tertúlia aqui da cidade de Santos. Vocês viram? Foi uma experiência maravilhosa, um momento especial mesmo, que eu quis dar essa dica para vocês. Então, para quem quiser conhecer, tá aqui o endereço dessa churrascaria maravilhosa, Churrascaria Tertúlia, para quem não conhece e para quem já conhece também, para ir novamente, tá cada vez melhor. Eu quero agradecer a recepção de todo mundo responsável que recebeu a gente assim com muito carinho. Eles estão te esperando para receber vocês também e a família de vocês, amigos, porque como eu falei, eu gosto de lugares que aquecem nosso coração, né? Que a gente possa levar nossa família e as pessoas que a gente ama, né? Então você leva a sua família, seus amigos, realmente é um lugar muito acolhedor e aconchegante e eu quis dar essa dica para vocês e a gente te espera lá no restaurante. A gente está encerrando mais um programa. Eu espero vocês com muito mais novidades para a sua saúde e o seu bem-estar, porque cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!